Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Mas aí você me pergunta, Sr. Haroldo, meu amigo, minha amiga? Sim, minha amiga. Mulheres, né? Mulheres estão cada vez mais conquistando espaço na indústria, né? E eu diria que com muita competência, né? Com muita competência. Então, eu saúdo todas as mulheres, né, que está aí se integrando a esse mundo maravilhoso, né, que é o mundo da indústria, tá? Elas não têm nada a desejar, muito pelo contrário. Se elas são capazes de gerar uma vida, por que não são capazes de gerar a mesma competência que um homem? Não é verdade? Muito bem. Para você que já me conhece, é um enorme prazer tê-lo aqui mais uma vez, né? E acompanhando este meu trabalho, que é um trabalho que na verdade eu tenho ele para nós. Eu acredito que muitas pessoas têm interesse naquilo que eu trago, não é verdade? E para você que não me conhece, é um enorme prazer tê-lo aqui. Espero que você goste do que vai ver e ouvir, né? Caso você tenha interesse, fica até o final do vídeo e vá lá no YouTube, na lupinha, Haroldo Pace Filho, Haroldo com H, Haroldo Pace, P-A-C-C-E, 2 Cs da cebola, Haroldo Pace Filho. Lá você vai encontrar muitos vídeos nos quais eu já postei, onde eu me dirijo a assuntos aí relacionados à manutenção mecânica, né? Segmento sucroalcooleiro. Quem sabe com isso você passa a ser aí um integrante do meu canal, que será um prazer tê-lo aqui seguindo o meu trabalho, tá ok? Mas hoje nós vamos falar sobre um equipamento, filtro prensa, né? Filtro prensa desaguador para a torta da cana de açúcar. Tem aí um integrante do canal, onde ele passou para mim, né, um zap, dizendo que está com uma série de problemas, né, em filtro prensa. Até ele não abordou quais seriam esses problemas. Ele falou, imagina um filtro prensa trabalhando e eu estou cheio de problemas. Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre filtro prensa. Então é isso que eu vou falar. Na verdade, eu não vou entrar em detalhe da matéria-prima, que seria o lodo em si. Nós vamos falar sobre a performance de um filtro, porque afinal de contas, a máquina, o equipamento, eles têm que estar preparados para receber a matéria-prima. Nem sempre a matéria-prima ela vem como a gente quer, né? Temos que aí fazer algumas adequações para que ela, né, realmente faça com que o equipamento dê um bom resultado. Agora, enquanto isso não acontece, o equipamento tem que dar conta do recado. O importante é que ele funcione perfeitamente bem. Então, eu tenho aqui um vídeo no qual eu formei, espero que os senhores entendam, tá certo? Eu não sou muito cheio de lique não, tá certo? Eu falo, mostro e procuro falar a linguagem que todo mundo entende. Se você é um engenheiro, você vai entender muito mais claramente ainda do que um profissional com um nível menor que o seu, tá certo? Então, vamos ao vídeo, vamos ao computador. Tenhamos aí um bom vídeo. Tá ok? Vamos lá. Então, o assunto que se trata esse vídeo é filtro prensa desaguador para torta de cana de açúcar. Eu até tenho aqui a apresentação de um filtro, não precisaria ter porque afinal profissionais sabem do que se trata, mas tem muitos, né, que estão assistindo o vídeo e não tem noção de que equipamento é esse. Então o filtro prensa é esse daqui, né? Onde aqui existe alguns rolos onde eles fazem o esmagamento da torta através da união de duas telas, né? A torta passa no meio, existe o esmagamento e faz a extração. Essa daqui é a tela. Então aqui nesta área nós temos o tubo de embebição de torta, que seria com água, né? Uma água aí a 70 graus centígrados. Nesta área aqui nós temos a caixa de coleta de caldo de lavagem, da lavagem primária do lodo. Aqui nós temos o tubo para lavagem da tela longa, que ela trabalha com uma tela longa e uma tela curta. Nesta área aqui nós temos caixa coletora de vácuo alto, onde ela faz a coleta do caldo, né, através de vácuo. E nessas outras duas partes aqui, nós temos a lavagem da tela curta, né, que seria essa área aqui, e o coletor de caldo
prensado, que seria os caldos prensados pelos rolos. Muito bem. Vamos aqui a mais uma apresentação. Essa daqui é a chapa perfurada, né? Normalmente ela é fabricada em UHMW, que é um polietileno de ultra alto peso molecular. Vamos falar aí, é um plástico de alta performance, tá? Então, ele é perfurado, tá certo? Que é aqui onde passa, né? Onde faz a sucção do vácuo, puxando a umidade do lodo. Esta aqui é uma área que nós temos que observar muito bem, que é o espaço lateral para a passagem da tela e vedação lateral do babador, tá ok? Do babador. Aqui também nós temos aqui uns canais, pode observar que tem um canal. Esse canal aqui é onde ele faz o encaixe, é o canais para encaixe na caixa de vácuo. Muito bem, vamos aqui. Aqui eu fiz um croquis, onde eu chamo a atenção, que seria o posicionamento da chapa em um HMW com o tambor e roletes de apoio da tela. Então, aqui nós temos aqui a tela, né? Depois nós vamos ver, né? Nós temos aqui a tela. Aqui é o sentido de trabalho dela, ela está indo para lá. Aqui ela recebe o lodo, né? Um colchão de lodo. Aqui nós temos o tambor de tração, né, ou tambor acionado, depende a posição que está o filtro. E aqui nós temos alguns roletes, que seriam os roletes de apoio da tela. E aqui nós temos a caixa de vácuo. Caixa de vácuo, na verdade, existe, né, 6, 7 caixas de vácuo aqui. Eu apresentei somente 2, né. Aqui nós temos as placas de UHMW, né, que é aqueles encaixes que eu mostrei lá, eles estão aqui. Então aqui é a caixa de vácuo. Aqui é a placa de UHMW, onde ela é furada. Aqui é outra caixa de vácuo, né? Vamos lá. Aí, ó. Caixa de vácuo, placa de UHMW, tambor de tração, roletes de apoio da tela, quer dizer que seria esse conjunto. E aqui é um equipamento interessante que não se trata de um manômetro, se trata-se de um vacuômetro. Qual a diferença de um manômetro com um vacuômetro, né? O manômetro ele mede pressão positiva, e o vacuômetro ele mede pressão negativa, né? Então essa aqui é a pressão do vacuômetro. Muito bem. É importante, né, na montagem da tela no filtro. Tá vendo um espaço aqui de 5 milímetros? O que é esse espaço? Então, a tela ela tem contato com a parte superior do rolete de acionamento ou acionado, depende da posição. Normalmente é o acionado, e tem o apoio nos roletes de apoio da tela. É importante que a tela ela fique montada de uma forma que a hora que ela estiver esticadinha, ela fica aqui uns 5 milímetros de espaço da placa. Por que isso? É para não ficar vendo aí um esfregamento da tela no momento em que o filtro estiver aí numa situação de lavagem, alguma coisa nesse sentido. Você evita esse desgaste, tá ok? Vamos lá para um outro vídeo. Aqui eu chamo a atenção de um ponto muitíssimo importante, que é a chapa em UHMW versus observação às vedações laterais, que seriam os babadores. O que eu quero dizer com isso? Esse meu integrante, ele me disse alguma coisa que me chamou a atenção por uma situação que eu até já passei por ela. O que seria isso? Seria o seguinte: aqui nós estamos vendo essas placas, né, perfuradas, né, montadas no filtro, porém ainda está faltando a tela. Mas eu chamo a atenção aqui, eu até escrevi aqui, ó, cuidado com a área perfurada da vedação lateral babador sobre os furos, porque o furo é onde faz a passagem de vácuo, onde ele está chupando, né? Então observe, nesse desenho aqui que eu fiz, dá para se ter uma noção melhor. Então aqui nós temos a caixa de vácuo, né? Nós estamos olhando de cima para baixo. A caixa de vácuo
e nós temos aqui a placa de UHMW, e aqui nós temos os furos. Aqui nós já estamos olhando uma posição do lado de cima. Nós podemos observar que quando eu apresentei a placa de vácuo, que seria essa daqui, nós temos essa área aqui sem perfuração. Para que serve essa área? Essa área ela serve exatamente para isso daqui. Então nós temos aqui a lateral, né, da esteira, e aqui nós temos o babador, que seria esse daqui, ó, essa peça branca. Observe que ele está sobre essa parte que não tem furo. Quer dizer, já existia, e aqui você tem a tela. Onde a tela está passando? Ela está passando, né? Apesar que aqui no desenho ela está passando sobre o babador, mas ela tem que passar por baixo do babador. A tela tem que passar, o lodo tem que estar em cima da tela, na região perfurada. O babador ele não pode tampar o furo, porque senão o que acontece? Você tem que fazer o vácuo em cima da tela, mas na área perfurada. Se o seu babador estiver tampando um furo, você está tendo o que aqui? Perda de vácuo. Perda de vácuo. Você está jogando seu vácuo fora. A sua eficiência do filtro pode estar sendo jogado fora, né, por este motivo aqui. Então eu chamo a atenção. Aqui tá, não estou dizendo que está, mas ele está me aparecendo o quê? O babador da tela, ele está sobre alguma área de furo da placa. E se ele tiver acontecendo isso, está errado. Não pode. Ok? Vamos lá, mais um outro. Aqui são os tambores extratores, onde passa as duas lonas fazendo esmagamento. Tambor revestido em elastômero ebonite, dureza 70 Shore A. Importante que toda a superfície do tambor esteja vulcanizada. Observamos que existe uma vulcanização de borracha aqui e também da face dele, né? Então toda a superfície está vulcanizada. Mas por quê? Porque ele trabalha com muita umidade. Se essa região tiver descoberta, desprovida aqui da vedação de borracha, você pode causar aí, né, uma certa corrosão no tambor, ele vir aí, né, a sofrer uma quebra, alguma coisa nesse jeito. Aqui nós temos um tambor, né, um tambor, aqui é o eixo, né, posição e cuidados com a posição da raspa. O que é a raspa? Se está caindo lodo, ele está esmagando, esse lodo ele está vindo sobre a raspa, né, que é um lodo seco, então ele tem que ser extraído do tambor, né? Então, eu já vi, né, em muitos lugares a raspa instalado aqui. Posição incorreta para a raspa nessa região. A posição correta seria aqui, onde o lodo vem, parte dele já cai e o que não cair a raspa tira. Por que disso daqui? Por que ele tem que ser montado fora da região do tambor? Acúmulo de resíduo no tambor. Imagina se por algum motivo você teve um furo ou um rasguinho na tela e passou lodo. Se passou lodo, o lodo está vindo do lado... Desculpa, do lado contrário da tela. Automaticamente esse lodo ele vai agregar aqui ao tambor. Ele agregando ao tambor vai ficar uma superfície irregular. Ficando uma superfície regular, você com uma raspa aqui, apesar dela ser de um nylon, de um HMW, um plástico reforçado, mas você pode causar o quê? Um rasgo na sua tela. Então por isso que aqui não é indicado se colocar raspa, e sim nessa região. Aí ela joga o lodo, né, para a esteira que está levando, né, esse lodo lá para o caminhão que leva para a indústria, para a agrícola. Uma outra performance que eu chamo muita atenção aqui é observação aos detalhes de montagens. O que eu quero dizer com isso? Isso daqui é um ponto onde ele tem que ser levado muitíssimo em consideração, alguns cuidados a serem tomados. Então aqui nós temos um tambor e nós temos aqui outro tambor. Na montagem desse tambor, observamos que essa tela ela tem uma certa inclinação e depois aqui ela passa a ficar no horizontal. Então aqui eu fiz umas duas montagens de duas caixas de lavagem da tela.
Então tem uma em desenho preto e tem uma em desenho vermelho. Observe que a de desenho preto, ela está perpendicular ao ângulo da tela, né? As distâncias são iguais. Agora, a em vermelho, a tela está inclinada e ela não está perpendicular à inclinação da tela. Ela está, vamos dizer, na vertical. Observamos que esse espaço aqui passa a ser pequeno. Pequeno e aqui alto. O que é isso? Nós temos aqui um outro desenho. Deixa eu mostrar para os senhores aqui. Eu acho que eu não apareci com ele. Mas vai ficar fácil de enxergar. O que é isso daqui? Isso aqui é o tubo de água onde tem o chuveiro fazendo a lavagem da tela. Muito bem. Para que essa água não espirre para cá ou para cá, aqui existe um babadorzinho de borracha, onde ele é aparafusado. Se existe um babador de borracha, precisa tomar muito cuidado com essa distância. Porque se esse babador se desgastar, você pode fazer com que a tela tenha contato com a chapa da caixa de vácuo. Isso aqui pode te trazer um rompimento de tela. E se você não observar, ele te estraga uma tela e até você saber que é isso daqui, você já perdeu aí a sua tela. Então, isso aqui é uma observação que tem que se ter na montagem, tá certo? Vamos lá a um outro detalhe. Aqui nós vamos falar do tubo coletor de caldo filtrado e prensado. O que eu quero dizer com isso? Então aqui nós temos o filtro prensa, onde aqui cai o lodo, esse lodo vem aqui por cima, né? A esteira está rodando. Aqui nós temos os tubos de embebição de torta, né? Que é esse e esse. Então, né? Esse lodo ele vem e ele passa entre a tela, né? Prensando aqui, e ele faz a extração do caldo existente nesse lodo. No momento em que nós estamos jogando água aqui, então aqui nós temos o que aqui? Tubo de embebição, né? De lavagem. E ao mesmo tempo, né? Ele fica fica caindo lodo, né? Caindo água embebida, mas sem pressão. Então ela também é coletada. Aqui nós temos as caixas de vácuo. O que é as caixas de vácuo? Nós temos aqui um tubo coletor, onde esse tubo está sob uma pressão negativa e ele está fazendo vácuo, ele está puxando, ele está chupando, né? O caldo existente no lodo sobre a tela. Então aqui, né, ele faz a sucção, vem nesse tubo, né? Aqui nós temos várias caixas aqui, tá vendo? Várias caixas. Então eu estou fazendo um comentário desse tubo coletor, onde eu já tive problema com esse tubo aqui. Então ele está coletando todo o caldo do lodo existente. Se ele estiver no horizontal, muitas vezes, por mais que a tela seja fechada, passa resíduo, grãozinho de areia, enfim, alguma coisa. Às vezes você tem aí um pequeno rompimento na sua tela e começa a te passar um pouco de lodo. Se esse seu tubo estiver na horizontal, começa a haver aqui um acúmulo de lodo e você pode às vezes até entupir esse tubo. Então é importante que ele seja inclinado para quê? Para que haja aqui uma velocidade maior no caldo, né? Do caldo, e não faça com que tenha resíduo aí. Inclinação auxilia no vácuo, não deixa a inclinação do tubo. O que ela faz? Ela tanto auxilia no vácuo, como também não deixa acúmulo. Por que ela auxilia no vácuo? A velocidade em que o caldo desce aqui, ele acaba ajudando, porque afinal de contas esse caldo ele sai daqui e ele vai numa caixa que está em torno de 8 a 10 metros. Então essa velocidade auxilia, né, na formação também do vácuo. Então o caldo ele cai aqui, ele desce e um desvio para a caixa de selagem. É importante que neste tubo aqui exista, né, nesse tubo tem um lugar aparente e importante ter um vacuômetro. O que é o vacuômetro? Nós não estamos com uma pressão negativa. Se essa pressão aqui ela cair, você tem que observar o que está acontecendo. Por que a pressão caiu?
né? Foi algum problema na bomba, é algum problema de tela rasgada, enfim, alguma coisa você tem que ir atrás. E esse ir atrás, observe que aqui é o piso, onde o homem ele anda, né, sobre esse piso, né? Então esse tubo aqui ele está abaixo do piso, ele está inclinado e esse caldo ele está indo para onde? Ele está indo para a caixa de selagem. Como que é a caixa de selagem? A caixa de selagem nada mais é do que uma caixa, né, em chapa de aço carbono, de aço inoxidável, onde aqui ela tem uma chapa defletora. Aquele lodo lá, aquele caldo, ele está caindo aqui, né? Aí ela enche, transborda e existe uma bomba que pega esse caldo filtrado e manda para o processo. Agora, acúmulo de resíduo. Muitas vezes aqui começa a juntar muita sujeira, areia, terra. Por quê? Se houve um rompimento, alguma coisa na tela, aqui vai juntando alguma sujeira. E essa sujeira ela pode tampar a boca desse tubo, te atrapalhando o escoamento do seu caldo. Então, para isso existe aqui, é importante ter o quê? Uma porta de inspeção para a limpeza da caixa. Sempre que possível, do filtro parado, abrir essa porta de inspeção e fazer uma limpeza na caixa. Que às vezes aqui costuma acumular resíduo, areia, alguma coisa nesse sentido. Então aqui nós temos aqui o nível de caldo e esse tubo eles têm que estar sempre afogado, né? Agora, eu já passei por uma situação desse tubo aqui ser em aço carbono. O que aconteceu? Ele se oxidou, ficou, vamos dizer, né, com muita ferrugem, estragou e apareceu alguns furos. Fora do caldo aqui alguns furos, o que eu estou perdendo? Estou perdendo vácuo. Então é importante que toda essa tubulação seja em aço inoxidável, que é para evitar esse tipo de oxidação. Vamos aqui para mais. Agora aqui eu fiz, né, uma série de comentários sobre atenção aos detalhes, né? Porque muitas vezes falando também é uma forma de chamar atenção, tá? Então eu vou fazer aqui uma série de explanações que é para essa pessoa também, né, correr atrás de alguma outra coisa. Então vamos lá, vamos novamente aqui ver quais foram as observações. Primeiro, a água para embebição é importante estar em torno de 70 graus, não muito além disso, porque senão você começa a ter problema com a sua tela. Importante um sistema de tela na entrada de lodo no filtro para reter corpo estranho, proteger a tela. Está lembrado que nós falamos, né, a respeito de poder entrar algum corpo estranho no lodo? Se entrar um corpo estranho no lodo, o que vai acontecer? Nós não estamos falando que o lodo ele passa entre uma série de tambores aqui. O lodo está passando entre uma tela e a outra. Se vir aí um parafuso, uma porca, alguma coisa no lodo, ele vai vir aqui, o que vai acontecer? Ele vai te estourar a sua tela. Então é nesse ponto que eu chamo a atenção, tá certo? Então eu chamo a atenção aqui. Importante um sistema de tela na entrada de lodo no filtro para reter corpo estranho, proteger a tela. Quer dizer, alguma coisa que possa vir, o operador ele retira. Cuidado com os furos da placa com HMW.